A chegada do forte calor do verão serve de alerta para todos. É hora de se prevenir contra a dengue. Em 2008, o estado do Rio contabilizou cerca de 250 mil casos da doença e mais de 180 mortes confirmadas, segundo dados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civil. No entanto, este número pode ser maior, se forem confirmadas as causas de outros 143 óbitos ainda em investigação. Nós tivemos em nosso estado 300 óbitos suspeitos. Foram confirmados até agora 187. Então faltam quase metade dos óbitos serem confirmados. Pode ser que tenhamos chegado a quase 300 óbitos, né? E para você ter uma ideia como é que funciona o nosso sistema de saúde, a epidemia foi no verão passado e até hoje não tivemos a confirmação dos óbitos suspeitos de dengue no atual verão. Este ano, o prefeito Eduardo Paes anunciou a criação de um gabinete de combate à doença, visando enfrentar os novos perigos em vista. Este ano, as perspectivas são muito melhores do que no verão passado. Isso é uma boa notícia. Mas, na verdade, isso não se deu pelo controle adequado do Aedes aegypti, e sim porque as pessoas que tinham que adoecer da dengue, ou seja, aquelas que moravam em áreas de risco, adoeceram praticamente todas. Então, o número de pessoas suscetíveis a contrair a doença reduziu-se enormemente, porque o sorotipo circulante atualmente é o sorotipo 2. E como a gente sabe, a dengue confere imunidade permanente. Então a boa notícia é que não teremos uma epidemia daquela monta e daquela gravidade, mas a má notícia é que isso não se deu pelo controle do Aedes aegypti. Nós estamos acostumados a conviver com a dengue, mas pode aparecer febre amarela, ou pode aparecer uma outra virose de um caráter muito mais grave, muito mais traumatizante, que chama febre do oeste do Nilo. Há possibilidade do Brasil ser agraciado com mais essa virose, que é transmitida por mosquitos. Já tem o tipo 4 da dengue também, que já parece que foi detectado na Venezuela, correto? Em Manaus, colegas meus, alunos daqui do Instituto, que terminaram o doutorado e foram fazer parte da equipe de saúde de lá, já detectaram laboratorialmente vários casos de dengue do tipo 4. Está lá, registrado, detectado e publicado. Então, a chance, a possibilidade da tipo 4 se expandir por todo o território brasileiro depende unicamente da expansão da população de mosquitos, ou alguém contaminado vir para cá. Os especialistas alertam que a conscientização de cada cidadão é fundamental na caça aos criadouros do mosquito, onde as fêmeas depositam os ovos. Nós precisamos ter em conta que a nossa casa pode ser um potencial criadouro. Qualquer tipo de água que se acumule é um potencial criadouro. Um grande criadouro dentro da nossa residência é a caixa d'água. A caixa d'água é onde o mosquito mais gosta de ficar. Por quê? Não bate sol diretamente porque ela é tapada. A temperatura lá não é tão elevada, né? Porque o mosquito precisa da temperatura ambiente elevada para que no seu microclima, no seu habitat, a temperatura esteja de uma forma moderada, digamos assim. Então, a caixa d'água, se tem uma pontinha dela quebrada, se ela não está totalmente vedada, ou então se ela está sem tampa, isso é um grande criador do Aedes aegypti. E quem de nós regularmente, e o recomendado é de 6 em 6 meses, inspecionamos as nossas caixas d'água e lavamos-as. Tá? É muito pouco frequente isso na nossa sociedade. Então, nós precisamos estar inspecionando as caixas d'água, as nossas calhas, estar inspecionando nossos ralos, estar inspecionando, evitar, de preferência, não ter vasinhos de planta, né? Se você tem um xaxim, não bota o pratinho embaixo. Bota o xaxim no quintal, bota o xaxim num local em que a água possa cair no chão e escorrer, né? Você vai ter a sua casa bonitinha, mas não precisa botar um pratinho ali debaixo. Para evitar a proliferação de Aedes aegypti que podem estar contaminados com o vírus da dengue,
Uma técnica barata e rápida de captura dos animais é a mosquitérica, espécie de armadilha que induz a fêmea a depositar seus ovos em um recipiente úmido que aprisiona as larvas do mosquito. Porque quando isso aqui está armado, ela tem como os mosquitos perceberem, vêm e depositam seus ovos aqui. Ao depositar os seus ovos, os ovos são depositados desculpe, na borda acima do nível da água. E aqui tem tudo que você precisa para ver isso. A água estava aqui, a água foi evaporando, nós não botamos mais água, e a água foi evaporando, e evapora rápido, e aí os mosquitos vêm botando os ovos assim, ó, essas coisinhas pretas aqui, ó, aderidas, e aqui um papelzinho branco para você encontrar como é que eles colocam os ovos. Ó. Nesse estágio, esses bichos duram até 2 anos. Então, se ninguém botar água, tá lá. No dia que põe água de novo, as larvas eclodem. Quando eclodem, elas, por instinto, vão comer a comida que está no fundo. E aí passa pela grade. Que comida é essa? São os micróbios que estão na água. Aqui a gente botou um grãozinho de arroz e aí deixa que os micróbios vão morrendo, quer dizer, os mosquitos que apareceram aqui dentro vão morrendo, um vai servindo de alimento para os outros e continua se alimentando. E aí a água fica suja. Fica suja. Mas para os mosquitos são ótimos. Né? Então, quando passa, afunda, come, cresce. Quando volta, não passa. Para fazer, você pode usar qualquer garrafa, desde que você escolha a seguinte situação. Você tem que tirar esse anel de vedação e cortar a garrafa em 2 pedaços, de maneiras que a parte de cima corresponda àquele começo da garrafa, que ela comece a ficar larga. Então, a primeira coisa que a gente faz é tirar esse anel sem quebrá-lo. A segunda parte é cortar a garrafa em 2 pedaços. Desses 2 pedaços, de maneiras que um fique com a forma de um funil e outro com a forma de um copo. E com a tesoura você dá o primeiro corte. Pronto. Acabou de cortar? Agora você tem como entrar aqui e vai embora. E vai embora, e vai embora, e vai embora, e vai embora, e pronto. Agora você tem 2 pedaços. Então, com isso, você tem uma estrutura para uma mosquitérica. O que é que você precisa? Uma lixa para madeira, para tornar a parte interna áspera. Para facilitar a evaporação. Para facilitar a evaporação e fazer com que isso aqui se transforme no chamariz. Ela chama. Por que ela chama? Porque a umidade evaporando da superfície da água que está aqui dentro atrai os mosquitos, porque funciona como um chamariz mesmo. As fêmeas detectam a radiação infravermelha e essa forma de calor, esses sensores de calor, são tão sensíveis que temperatura de milésimos de grau centígrados são percebidas. Está lixada. Agora eu venho com o microtule. Feitos um para o outro, ó, com o anel para baixo, ó. E para não ficar feio, você faz um acabamento. Três grãozinhos é mais do que suficiente. O grãozinho. Vai lá abaixo, vai mais um pouquinho, dá para alimentar bem. Agora eu pego isso aqui,
Está bem alimentado. Já tem o negócio. Agora eu venho aqui e ou ponho água em cima ou eu levo para casa. Se você vai levar para casa, você leva vazia. Depois você enche de água. Então, com isso você tem a sua mosquitérica pronta. Agora, você só coloca água e põe isso no ambiente sombrio depois que examinar a casa e fizer a limpeza de todo e possível criadouro. E examinar periodicamente, mas assim, diariamente, como fosse o mesmo hábito de escovar os dentes, olhar a mosquitérica. Por quê? Essa mosquitérica, a água evapora, você vê o ovo em cima, você quer acabar com os ovos? Põe mais água. A água evapora, você põe mais água. Se por acaso algum acidente aparecer uma larva que não atravessou, não tem problema, derrama água. Derramou água no solo, acabou, morreu até a larva. Por isso você não pode simplesmente fazer e deixar. Você tem que fazer, observar. Se aparecer larvas, a recomendação é que a gente use uma lanterna e com essa lanterna você ilumina as larvas. Se elas fugirem do foco de luz, são mosquitos transmissores da dengue. Você limpa de vez em quando, sim? Não, só quando a água estiver tão suja, que você não der para ver mais nada, aí você simplesmente derrama a água num ambiente que seja terra, lava e arma de novo. E por isso a fita isolante pode ser usada várias vezes. Na terra para eliminar, acabou a água. Só isso. Mas a atuação da sociedade civil não isenta as autoridades governamentais de sua obrigação de zelar pela saúde pública. Nós temos um grave problema no nosso município, nas nossas metrópoles brasileiras, que é o ordenamento urbano. Há um grande aglomerado de gente, adensamento populacional muito grande, vivendo em condições subhumanas de moradia, carência de abastecimento de água, coleta de lixo irregular, todas essas ações, digamos, urbanas, né, todas essas questões ambientais, elas são fundamentais no controle da dengue. Nós não conseguiríamos controlar a dengue apenas com políticas de combate ao vetor, mas também com a política integrada de melhoria das condições de vida da população, começando pela questão urbana e a questão do saneamento básico. A principal responsabilidade é do Estado. São o que nós chamamos de macrofocos. Esses macrofocos é de poder do Estado. Por exemplo, os cemitérios, as borracharias, as áreas em construção, as praças públicas abandonadas, com chafarizes em que a água é a água da chuva. Todos esses locais precisam ser inspecionados de 15 em 15 dias. Então, nós, enquanto cidadãos, que temos um local desse próximo da nossa residência, se verificarmos que essa atuação quinzenal não está sendo cumprida por parte da prefeitura, que é quem tem a responsabilidade fundamental de cuidar dessas áreas, precisamos denunciar, precisamos ligar para a prefeitura, cobrar da prefeitura. Mesmo com todos os cuidados, a contaminação é um problema real a ser enfrentado. A dengue é uma doença traiçoeira. Nós não temos condições de saber se aquela febre, dor de cabeça e dor no corpo vai evoluir por uma forma hemorrágica ou não. Não há condições, a menos que você faça um acompanhamento da doença. Então, uma pessoa com os principais sinais da doença, quais sejam febre alta, dor de cabeça, dor no olho, dor no corpo, dor nas juntas, às vezes aparecem umas pintinhas pelo corpo, esses casos precisam procurar assistência médica. Os postos de saúde, numa epidemia, ficam lotados de gente, né? Realmente são muitas pessoas para atendimento. Agora, é fundamental que a pessoa perca um pouco de tempo, mas que seja examinada por um médico, para que possa o médico acompanhar a evolução dela, e a orientação é que nós façamos hematócrito
e plaquetas, que são 2 exames que se faz no sangue, para saber se essa pessoa vai evoluir ou não para uma forma mais grave, para a forma hemorrágica. Então, a orientação é que não se automedique, não subestime a dengue, procure assistência médica e, enquanto não tiver assistência médica, beba muita água. A ingestão de líquidos é a chave para evitar um agravamento da doença. Água, soro, refrigerante, suco, mate, o que tiver de líquido, e é bom até que intercale para não ficar muito enjoado. Enquanto não vai para a fila do posto de saúde, sabe que vai demorar a ser atendido, leva 1 litro de água, e enquanto estiver esperando ser atendido, ou dá na mamadeira para o seu neném, ou dá para o seu filho, ou então, se for a própria pessoa, beba essa água. Essa é a chave para evitar que a doença tenha um desfecho desfavorável. E mais, estar muito atento aos sinais de gravidade da doença. Então, uma pessoa que tem um quadro suspeito de dengue, que tem dor abdominal, vômitos intensos, tonteiras, ou então que aparece algum tipo de sangramento que não tinha antes, mesmo as mulheres que estão num período menstrual, aumenta o fluxo menstrual, esses sinais são sinais de gravidade da doença e a pessoa, se não for prontamente atendida, pode evoluir ao óbito. Uma parceria recente entre a UFRJ e a Secretaria Municipal de Saúde de Três Rios vai tornar possível a realização de um curso de capacitação para professores de escolas públicas e agentes sanitários da localidade. Um movimento que a gente leva da universidade aos municípios é que, primeiro, para os profissionais, a gente leva um enriquecimento da sua autoestima. Ou seja, a autoestima profissional é o que é motivação de todo o tema do trabalho. Fazer com que eles se tornem conscientes da responsabilidade que eles têm e quão importante é o trabalho que eles desempenham. Eu vim aqui pessoalmente para poder conversar com os professores para um curso de prevenção, capacitação dos profissionais que nós temos. Prevenção na área da educação, porque nós sabemos que as crianças serão a nossa população, nossos munícipes futuros, né? E também para os profissionais da área da saúde, uma questão de capacitação, para eles poderem realmente atuar frente ao problema. Nós já tivemos 17 casos suspeitos de dengue. Nós sabemos que o índice, né, de suspeito vai aumentar porque agora, nessa época do ano, qualquer virose é diagnosticada, né, como suspeita de dengue. Então isso é uma coisa que a gente até espera que aumente o número de notificações. O que não pode acontecer é essas notificações virarem confirmação. Então, como acontece lá no município de Três Rios, isso acontece em qualquer outro município. A pessoa vai até uma unidade de saúde básica, que é o famoso PSF, a médica notifica, essa pessoa é encaminhada para a epidemiologia, na epidemia ela faz a sorologia, coleta, né, sorologia, que é encaminhado para o LACEN. O LACEN diagnostica se no caso dengue ou não, confirma ou não. Então, tendo confirmação, para a gente é preocupante. A suspeita, por enquanto, a gente só fica alerta para não ter, vamos dizer assim, problemas futuros. Então, o que normalmente a gente faz com o caso de suspeita? Nós realizamos o que nós chamamos lá no município de perifocal. É enviada uma equipe para a casa daquela pessoa e nós fazemos uma vistoria, uma varredura nas casas vizinhas, para poder encontrar focos, né, de larva, e esses focos são levados até o nosso laboratório para análise. Se o índice de larva for muito alto, ou seja, o índice de larvas de Aedes aegypti for muito alto, a gente já começa a fazer um trabalho de perifocal com inseticidas. A gente utiliza tanto inseticidas químicos quanto biológicos, que é o famoso BTI. Se o índice for baixo, a gente só orienta a população.